E olha, gente, lideranças da Câmara dos Deputados se reuniram com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal para falar sobre formas de tentar impedir o agravamento da crise institucional entre o Legislativo e o Judiciário. Esse encontro abordou temas como a proposta de anistia aos envolvidos dos atos do 8 de janeiro e outras questões que a Jana vai contar para a gente agora. Fala aí, Jana. Pois é, Evandro, o ministro Gilmar Mendes ali com lideranças da Câmara dos Deputados. Foi uma conversa bem informal, mas eles conversaram bastante e trataram também sobre casos e mais casos que recentemente têm chegado no Supremo Tribunal Federal, envolvendo ali parlamentares, envolvendo deputados federais especificamente, em suspeitas de desvio de emendas parlamentares. Então, isso também foi tratado, foi um jantar que aconteceu na última terça-feira na casa de Rodrigo Maia, que é ex-presidente da Câmara dos Deputados. Então, um jantar ali bem informal, mas os parlamentares, os deputados federais, se mostraram ali ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes, muito preocupados com essas várias investigações no Supremo envolvendo vários parlamentares. São todas investigações ali sob sigilo. Mas a maior parte delas tratando ali sobre emendas parlamentares, desvios ali, investigações que acontecem da Polícia Federal e aí como envolve ali uma autoridade com foro privilegiado acaba chegando no Supremo Tribunal Federal. Então eles trataram no âmbito disso, Evandro, e no âmbito do PL da anistia, da questão da imunidade parlamentar. Eles lembraram ao ministro Gilmar Mendes, por exemplo, o caso de Alexandre Ramagem ali, onde no fim das contas o Supremo derrubou uma decisão da Câmara dos Deputados, Foi uma decisão foi parcial ali, mas derrubou em si uma resolução porque ela trancava completamente a ação penal contra Alexandre Ramagem no esquema da suposta tentativa de golpe de Estado. E o STF decidiu prosseguir com essa ação penal mesmo ali que parcialmente. Então, eles trataram com o ministro com relação a isso. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, ele defendeu o papel do Supremo, o papel da Justiça de investigar autoridades. Inclusive, ele fez até uma crítica com relação à ofensiva que a Câmara dos Deputados fez com relação ao caso de Alexandre Ramagem. E ele também falou o seguinte para os parlamentares, para os líderes, Evandro, ele disse que a Câmara dos Deputados deveria, na verdade, estar ali priorizando pautas de interesse do país, pautas de interesse nacional, voltados para a educação, voltados para a saúde, que a gente sabe já faz um tempo que a Câmara dos Deputados não tem avançado com projetos nesse sentido. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Jana. A primeira coisa que eu te pergunto, Piperno, faz sentido parlamentares terem uma reunião com o decano do Supremo Tribunal Federal para entender numa articulação como baixar a fervura envolvendo as duas instituições? Eu acho que, primeiro, que eles escolheram talvez o nome certo, porque é impressionante a romaria de pessoas, instituições e autoridades que nos últimos tempos têm procurado o ministro Gilmar Mendes. Então, me parece que ele tem algum magnetismo diferente dos demais para tentar, pelo menos, jogar um pouco de água fria nessa fervura toda. Mas... Fora a experiência não é à toa, ele é decano, né? Então... Ou seja, ele deve conhecer bem o Supremo Tribunal Federal. Eu também pensei nisso agora, porque falei, eu estou realmente ficando velho, porque eu me lembro, quando o ministro Gilmar Mendes foi nomeado, foi indicado ao STF pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ele era o mais jovem, e hoje ele é o decano. Falei, caramba, realmente o tempo passou, né? Agora, eu confesso para você que essa relação toda eu acho sim um pouco preocupante. Quer dizer, por que integrantes importantes do Legislativo têm que procurar o Gilmar Mendes em um encontro, aliás, mediado por um ex-presidente da Câmara, no caso aí o Rodrigo Maia, né? Então, veja, são muitos personagens com responsabilidade ou que já tiveram imensa responsabilidade e poder participando de, claramente, uma costura política. Eu acho que, por mais que a gente defenda a interdependência entre os poderes, eles todos são os primeiros a atropelarem isso aí. Como é que você avalia, hein, Zé? É comum? Olha, não. Todos nós sabíamos aqui sempre
que os tribunais superiores, pelas indicações, passar pelo Senado, tinham um quê, sim, de tribunais políticos. Mas nunca foi tão explícito assim. E eu devo dizer que José Sarney foi um presidente da República que lidou com momentos sensíveis, tensos, né, na atividade política, saindo de um regime fechado, um regime militar, para a democracia, convivendo ali com os novos políticos, né, da democracia e com a ala antiga. Então, ele entende muito de democracia. E, citando Rui Barbosa, ele sempre dizia, olha, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não há quem recorrer. Isso é Rui Barbosa. Eu não diria que existe isso, eu acho que não existe mesmo uma ditadura no país, não é assim, não existe. Tanto é que eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui, não há um censor aqui do meu lado e nem aí, isso não existe. Mas, enfim, Sarney falou uma frase aqui ontem, muito interessante, sobre mudanças de poderes. Ele falando de uma parlamentarização do Supremo e uma judicialização do Congresso. Então, num determinado momento, é preciso colocar um freio nisso. Como pode alguém perder no voto no Congresso e ir ao Supremo tentar recuperar o que perdeu democraticamente no voto? E como pode o Supremo decidir algo olhando a opinião pública ou negociando? Não tem que negociar. O controle constitucional é o principal objetivo do Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, é preciso, num determinado momento, que os poderes, e isso vai chegar, eu tenho a impressão que isso vai chegar, é bom essas cotoveladas aí, porque elas ensinam, né? E a democracia é um regime em construção, que se chegue a um bom termo e que cada poder entenda o que ele tem que fazer. Eu conversei com líderes dizendo o seguinte, do PL, não houve desistência da anistia, mas me mandaram aqui o novo texto da anistia que foi apresentado ao presidente da Câmara, uma tentativa de colocar o assunto em pauta. E, por outro lado, também me garantiram líderes do PL de que não vão participar de negociação desse tipo e nem para votar a anistia. Isso é uma função do Congresso e não do Supremo. Pois é, né? Mas aí eles vão delimitando espaços e maneiras de se tratar projetos a partir de articulações com poderes que não deveriam interferir e vice-versa, né? Exatamente, Evandro. Eu acho que isso é um sintoma, né, de como que o poder judiciário acabou virando um ator político no Brasil e ganhou toda uma relevância política. E o Zé, citando o José Sarney, ele toca num ponto que é bastante importante, que ao meu ver, Evandro, é o seguinte: o poder judiciário hoje, ele acaba exercendo o papel do poder legislativo. E o poder legislativo, por sua vez, acaba exercendo também o papel do poder executivo, com a quantidade de emendas que tem. Então, isso é função do executivo, não é função lá do poder legislativo, não neste volume. Então, de fato, em algum momento a sociedade brasileira vai ter que chegar num entendimento, os três poderes se reunirem e rebalancear esse jogo da independência entre os três poderes.